Sou um homem de 38 anos que mora no norte do Canadá. Isso aconteceu quando eu tinha 36, então, há pouco mais de 2 anos, moro sozinho em uma cabana bem grande ao lado de várias outras cabanas. Nossa pequena cidade é muito tranquila e todo mundo conhece todo mundo. Morando no meio de uma floresta, eu vou acampar, caminhar e caçar o tempo todo. Meu irmão mais novo morava apenas algumas horas ao norte e costumávamos fazer esse tipo de coisa juntos. Planejamos sair para caçar uma última vez antes do início do inverno. Sempre que eu fazia viagens longas eu avisava aos meus vizinhos para que eles pudessem vigiar minha casa e tudo mais, então na segunda-feira à noite eu avisei que estava indo embora e na manhã seguinte arrumei minha mala e dirigi mais para o norte. Era no final do outono, então obviamente estava bastante frio. Ventava muito forte e estava nevando, eu só planejava ficar ausente por alguns dias, pois meu irmão e eu só queríamos ir caçar por 1 ou 2 dias. Na metade do caminho, a neve começou a cair, nada incomum até então. Mas depois de mais alguns minutos na estrada a neve começou a se acumular cada vez mais na pequena estrada estreita. Meu carro não era um pedaço de lixo nem nada, mas também não era um enorme caminhão tipo limpa-neves, era apenas um caminhonete comum de alguns bons anos de uso que era confiável em todas as condições normais, mas eu estava a cerca de 20 minutos de distância quando, infelizmente, a camada de neve da pista fez com que meu veículo deslizasse, fazendo com que o caminhão parasse no acostamento da estrada com vários centímetros de neve de altura acima dos pneus. Não era um acidente muito caótico, mas eu soube imediatamente que esse não seria um buraco fácil de sair, é claro. Eu rapidamente tentei algumas vezes simplesmente dirigir o caminhão para fora da vala cheia de neve, mas ele não estava movendo os pneus, estavam girando sem nenhuma tração, então coloquei minha jaqueta pesada e pulei para ver o que podia fazer. A estrada era um pouco íngreme, o que tornou a situação ainda pior, sem mencionar a neve ainda estava caindo. Depois de uma rápida análise circulando ao redor do meu caminhão eu sabia que não havia como resolver isso sozinho. Voltei para dentro e ponderei minhas opções. Não tinha serviço, então ligar para meu irmão pedindo ajuda não funcionaria, mas enviei uma mensagem de qualquer maneira na esperança de que de alguma forma pudesse acabar sendo enviada. As únicas 2 opções que eu realmente tinha, ficar e torcer para que alguém passasse de carro e ajudar, ou sair e caminhar até a cidade do meu irmão, o que levaria cerca de 2 a 3 horas. Eu sabia que essa estrada era praticamente não usada como rota e a chance de alguém passar para ajudar era praticamente nula. Na melhor das hipóteses, o sol ainda estava alto e eu estava preocupado que, se não fizesse algo logo, poderia ficar preso no meio da vasta floresta vazia durante uma noite gelada. Então, decidi caminhar, peguei meu rifle de caça junto com minha pistola no coldre e esvaziei minha bolsa de tudo que não precisava para a caminhada. Tudo o que tive que fazer, foi seguir a estrada para que me perder não fosse uma grande preocupação. Mas ficar preso no frio era. A neve na estrada ainda não estava muito espessa, e depois de 30 minutos de caminhada, a queda da neve começou a diminuir. A única coisa que realmente pensei enquanto caminhava, foi o quão ridícula era a situação e o quão azarado eu tinha sido, mas esse inconveniente logo tomou um rumo mais sombrio enquanto eu seguia a estrada. Contornando a curva, notei que uma grande árvore havia caído na estrada. Quando me aproximei percebi que o toco da árvore estava na beira da estrada que eu estava andando. Ao me aproximar dele fiquei chocado ao ver quão limpo o corte estava. Claramente tinha sido cortado propositalmente com um machado ou uma serra. Eu imediatamente olhei em volta com nervosismo para a floresta nevada. Devia haver alguma intenção maliciosa por trás disso, quase tenho certeza disso, mas quão malicioso? Eu não sabia que poderia ter sido apenas uma piada de mau gosto, forçando os carros a dar meia volta ou poderia ser uma tentativa de roubar pessoas ou pior ainda, eu também não sabia se isso foi feito recentemente ou não. A estrada mal era usada, mas certamente teria sido removida depois de alguns dias. Optei por continuar andando por ela quase correndo para me distanciar da possível armadilha, mas já era tarde demais. Ei, espere aí! Um homem gritando atrás de mim me pediu para esperar. Eu me virei vendo que pareciam ser 2 caçadores parados bem perto da árvore caída.
Eles tinham longos rifles amarrados nos ombros e balançavam as mãos como se para chamar minha atenção. Estando talvez a 30 metros de distância, eu fiquei parado pensando no que fazer. Um dos homens gritou novamente pedindo ajuda para mover a árvore. Neste momento, embora eu estivesse começando a compreender as coisas, onde eles estavam quando eu estava olhando em volta? Eles deviam estar se escondendo, sem mencionar que eu nunca passei por um carro, então por que faria isso? Mesmo eles pedindo ajuda, eu me virei acelerando o passo e ignorando seus chamados. Eles continuaram gritando por um minuto inteiro antes de suas vozes desaparecerem através da neve que caía. Finalmente consegui chegar em segurança à casa do meu irmão e fomos até a delegacia de polícia mais próxima para denunciar a árvore caída e os estranhos caçadores. Um oficial também veio conosco no dia seguinte para ajudar a recuperar meu caminhão. Infelizmente as janelas foram quebradas e meu veículo foi completamente saqueado. Depois de ter passado esses anos pensando sobre o ocorrido, acho que tenho uma boa ideia do que aconteceu. A parte mais óbvia é que aqueles homens provavelmente cortaram a árvore na estrada para que pudessem roubar ou talvez até fazer o pior para aqueles que passassem pela estrada isolada. Meu palpite é que eles provavelmente estavam se escondendo nas profundezas da floresta, ouvindo o som de um carro vindo em direção a eles, e é aí que eles saberiam que era hora de sair e fazer a sua encenação de pedido de ajuda. Dito isto, eu realmente me sinto muito sortudo por ter ficado preso na beira da estrada e ter sido forçado a andar, porque isso provavelmente me salvou de um encontro ainda mais aterrorizante e perigoso. Cresci em uma cidade localizada em uma área bastante rural de nosso país, mas durante o tempo em que crescia, restavam apenas alguns bolsões de floresta devido à rápida urbanização, e aquelas duas florestas eram cercados por conjuntos habitacionais. Eu odiava andar por entre aquelas árvores porque elas sempre me davam uma sensação estranha, mas o caminho mais curto da nossa rua para praticamente qualquer lugar era pegar um caminho que saía do final da rua, contornando os fundos das casas e pelo mato. Quando eu atravessava essa trilha, meu coração batia forte o tempo todo, mas eu sempre tinha que passar pela floresta quando minha mãe me mandava na loja pegar alguma coisa, ou quando eu tinha que ir a pé para a escola. Meu irmão mais velho costumava me dizer constantemente que a floresta era assombrada por espíritos, porque ele sabia o quanto eu tinha medo deles. No inverno, quando já estava quase escuro, quando chegávamos da escola, crianças maiores ficavam à espreita atrás das árvores para assustar os mais novos e roubar qualquer dinheiro ou ocasionalmente até mesmo seus celulares. Sendo uma mulher pequena, isso foi ainda mais assustador de se lembrar, já que sou adulta agora. Não tinha mais medo da floresta quando voltei para minha cidade natal no ano passado. Alguns dias depois começou a nevar bastante. Minha mãe, sendo uma mulher gentil, chamou nossa vizinha idosa e informou que ela poderia passear com o cachorro para não correr o risco de tropeçar na calçada escorregadia. Essa era uma boa ação normal que minha mãe fazia pela vizinha. Eu disse à minha mãe que poderia fazer isso por ela, pois sabia que ela não gostava de frio e queria fazer algo legal para ela enquanto estivesse lá. Estava passeando com um cachorro labrador pelo mesmo caminho que atravessava pela floresta, porque não neva muito onde moro atualmente. Levei comigo minha câmera recentemente adquirida para capturar a vista do início do caminho. Parei para tirar uma foto rápida. Enquanto tentava enquadrar a câmera, um grito ao longe me fez pular. Parecia apenas crianças brincando, então continuei com meus negócios. Embora estivesse gostando muito do passeio, comecei a ficar com um pouco de frio e não queria sobrecarregar o cachorro do vizinho, então apenas me virei para voltar pelo mesmo caminho, quando ouvi algo correndo em nossa direção. Ficamos brevemente fora de vista, parcialmente dentro da floresta e fora do caminho, e parecia que alguém estava correndo pelo caminho principal. Não sei por que a ideia de me esconder, mas foi um instinto, então foi exatamente o que eu fiz. Parei brevemente antes de sair completamente do caminho e me esconder entre os arbustos e árvores. Suponho que também estava preocupado que se um ladrão notasse minha câmera ele poderia pensar que eu era um alvo fácil. O cachorro hesitou quando eu puxei pela coleira, mas ele rapidamente me seguiu até os arbustos bem a tempo de uma pessoa se aproximar do caminho a poucos metros de distância.
Ajoelhei-me e coloquei minha cabeça na cabeça do labrador. Não consegui vê-lo de perto, mas eu pude perceber que ele era um homem alto usando um gorro preto e uma jaqueta marrom que andava apressado. Ele parecia um pouco nervoso também, olhando ao redor freneticamente com suas mãos dentro da jaqueta como se segurasse algo firmemente. Graças a Deus o cachorro ficou calmo. Enquanto o homem se distanciava, o cachorro e eu entramos novamente na trilha. Depois que ele desapareceu de vista, tomei a decisão de tirar mais algumas fotos antes de voltarmos para casa. Quando estávamos voltando, um helicóptero barulhento interrompeu o silêncio total. Mas foi só quando estávamos fora das árvores e atrás das casas que eu pude ver claramente. Notei um helicóptero da polícia circulando algumas árvores próximas. Sem mais incidentes, eu trouxe o cachorro de volta para a vizinha idosa da minha mãe e não pensei mais a respeito do passeio até a manhã seguinte. Quando minha mãe ligou o noticiário matinal, era uma estação local, e a notícia mais importante era que a polícia estava procurando um homem que havia esfaqueado 2 mulheres em um caminho deserto na noite passada, uma das quais havia sobrevivido. Era um trajeto relacionado com a floresta em que eu estava passeando. O suspeito foi descrito como sendo alto e usando um boné preto junto com uma jaqueta escura. Foi quando percebi que tinha visto um assassino fugindo do local do crime, e foi apenas meu instinto, junto com minha preocupação com minha câmera, que me impediu de possivelmente quase ser esfaqueada no meio da floresta. Meus pais nunca me deixaram ir acampar quando eu era criança, mesmo quando eu tinha 18 anos. Eles imploraram para não ir, nunca me disseram o porquê quando eu era mais jovem, mas eles finalmente me contaram a história. Aparentemente, quando meus pais ainda estavam namorando, eles decidiram acampar na parte alta da península. O tio da minha mãe tinha algumas cabanas lá, mas meu pai disse que ficar em cabanas não contava como acampamento de verdade, então eles levaram uma barraca e alguns equipamentos normais de acampamento, mas minha mãe ainda queria ficar perto das cabanas, por precaução. Depois de uma rápida caminhada pelas cabanas, eles desceram por uma trilha que levava a um pequeno lago, e de lá, eles saíram da trilha o suficiente para que não pudessem serem ouvidos, ou incomodados por ninguém, mas também não tão longe que eles se perderiam. Meus pais montaram acampamento e nadaram no lago. No geral, eles tiveram um dia muito bom. No caminho de volta para sua barraca, eles viram uma enorme massa negra nas árvores. Eles pararam e observaram em silêncio. Era um urso vagando, cuidando da própria vida. Ele se virou para olhar para meus pais, ficou olhando para eles por um tempo e voltou a andar por aí. Meu pai diz que foi muito estranho ver um na vida real, e essa coisa era enorme, tipo, pelo menos 400 quilos. Meus pais continuaram pelo caminho enquanto ainda olhavam para trás para ter certeza de que não faria nada, e o urso ficava olhando para eles também, olhando por curtos períodos de tempo, o que eu acho não é totalmente normal, mas também não é tão estranho. A noite veio, e meu pai acendeu uma fogueira e preparou o jantar. Ele me disse que foi aqui que as coisas começaram a mudar. Mais tarde naquela noite, enquanto eles estavam conversando dentro de sua tenda, eles ouviram um movimento do lado de fora. Eles ficaram lá em silêncio tentando ouvir o que poderia ser. Os passos pareciam grandes, e não como os de qualquer humano. Eles se aproximavam cada vez mais, até que ouviram a panela de metal cair no chão do lado de fora, fazendo um grande estrondo seguido por um farfalhar de plástico. Então, soou como se começasse a tentar comer as sobras de dentro da panela antes de derrubá-la. Grunhidos baixos preencheram o silêncio e os passos pesados se aproximaram da barraca. Grandes fungadas foram do fundo da barraca até o meio, onde pararam por um momento. O grande animal que meus pais presumiram ser o urso de antes exalou ruidosamente na tenda. Você podia ver a marca do nariz do urso quando ele começou a cheirar novamente, e então começou a empurrar sua enorme pata contra o plástico fino, como se quisesse testar o que era. Meus pais ficaram em silêncio o tempo todo, sem ideia do que fazer nesta situação. Ele se moveu para frente, onde o zíper estava, farejando o chão bem no fundo, onde havia uma pequena abertura no zíper. Em seguida, outro breve momento de silêncio, antes de agir agressivamente. Bateu na barraca com a pata batendo no topo dela, fazendo com que a estrutura de plástico desabasse. Felizmente, parecia ser apenas mais um teste,
pois eles podiam ouvi-lo pular para trás enquanto a barraca voltava à forma. Depois, o enorme urso pôde ser ouvido andando ao redor do acampamento por mais alguns minutos antes de sair correndo para a floresta. Eles ficaram acordados pelo resto da noite e saíram de madrugada. Meu pai falou sobre como eles tiveram sorte, que o urso não atacou a barraca porque poderia facilmente abrir caminho independente do material que fosse, se não estivesse tão nervoso. Esses tipos de ursos geralmente não atacam as pessoas, então eles não têm muita certeza do que estava tentando fazer, provavelmente atraído pelo odor da comida e a curiosidade de ver a barraca. Mas de qualquer forma, foi assustador. Depois de ouvir sobre aquele encontro, não quis mais acampar pela região.